meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre algo que nós estamos tendo muita dificuldade de encontrar ultimamente, né? Questão de confiança. No INSS fica cada vez mais difícil nós confiarmos. Por quê? Pela desestrutura, pelas próprias atitudes, pela negação do direito do segurado. Hoje nós também estamos tendo muita reclamação com relação depois dos roubos, né, que tiveram de aposentados, pensionistas, esses sindicatos e essas associações, acabou prejudicando mais ainda. Tem gente que está reclamando para mim aqui que não consegue, por exemplo, fazer um empréstimo consignado. Muita gente está com o consignado que era liberado, hoje está bloqueado. Tem pessoas que estão tentando, por exemplo, fazer refinanciamento do empréstimo consignado, e a gente sabe a importância disso, apesar de ser um absurdo, né, porque a perda quando você faz um refinanciamento de um empréstimo consignado, ela é muito grande. Se você pagou 10 mil, você vai ficar, por exemplo, com 3 mil e volta para o zero de novo para pagar. Então, a gente sabe que isso é uma exploração e passa uma vida, porque você nunca vai conseguir quitar. E quem enriquece com isso é os bancos. Ah, mas os juros é mais baixo. Os juros é mais baixo desde que você não precise fazer um refinanciamento. Porque a média é isso. Eles dividem em 3 partes, te dão uma, e 2/3 ficam com eles, quando eles fazem o refinanciamento. E você volta para o zero de novo. Aí vem aquela conversinha, mas você continua pagando a mesma prestação. Só que o prejuízo que você teve é muito grande. E hoje, 84 ou 96 parcelas, quer dizer... E de acordo com a necessidade, esse refinanciamento com perda ou não, de sacanagem ou não, ele ajuda com que as pessoas... elas possam manter seu padrão de vida, as suas contas pagas. E, além do roubo que houve, a maioria das pessoas hoje estão com o empréstimo bloqueado. Quer dizer, não tem como. E dá para se confiar num sistema como esse? Não dá. Não dá para se confiar. Você que é aquele pagador de impostos certinho, você que paga o INSS, que hoje está desfrutando de um benefício merecido por ter colocado o seu tijolinho, por ter colaborado com o crescimento, com o seu trabalho, hoje você está impedido. E essa renda desse refinanciamento está fazendo com que muitos aposentados e pensionistas que fazem tratamentos, são pessoas que hoje se aposentaram, por exemplo, por contribuição, por idade, por pontos, mas essas pessoas têm problema de saúde, essas pessoas têm remédio para tomar. Geralmente são pessoas que já estão com uma idade avançada e precisam muitas vezes para se manter, porque o empréstimo consignado ele acaba pegando uma grande parte do benefício dessas pessoas. Você compromete aí 35%, 40% do seu benefício em empréstimo consignado, depois você tem que ficar refinanciando. Quer dizer, além de terem roubado, terem descontado o dinheiro dessas pessoas ilegalmente, sem autorização, ainda bloquearam. O que as pessoas estão fazendo, pessoal? Eu fui levantar informações com gente que eu conheço, que trabalha nessas financeiras. Você pode tentar renovar a sua biometria. Geralmente, eles estão sendo encaminhados, essas pessoas, para irem aos tribunais eleitorais, aonde você vota. Porque existe o sistema biométrico, né, dos tribunais regionais eleitorais. Do título de eleitor. E nesses locais, você consegue fazer uma renovação da sua biometria. É importante também, na plataforma Gov.br, você estar ali com seu status ouro. Ali tem status bronze, status prata e status ouro. Tá? Então, é uma das dicas que você pode fazer. Você entra na página do meu INSS, o que acontece? Eles colocam ali que é possível você fazer o desbloqueio. Aí você pede para fazer o desbloqueio, eles pedem documento, eles pedem dados, algumas confirmações, selfie, só que eles nunca dão resposta. Fica em análise e aí mandam você para a agência. Teve uma pessoa que disse para mim que é de São Paulo e mandaram ela para fazer a agência em Campinas. Não tem nada a ver com o domicílio onde ela mora, onde que ela tem. Ela mora na Zona Leste, lá em São Paulo. Então o que acontece? Ela tem o INSS, o posto perto da casa dela. Ela fez essa tentativa de liberação, falaram, você tem que comparecer na agência para fazer a liberação. Só que a agência não é a agência dela, colocaram a agência lá em Campinas. É aquele mesmo caso, tá? De quem precisa fazer perícia quando o INSS quer sacanear,
e a pessoa tem agência lá na cidade, colocam para você fazer numa cidade afastada a 100 quilômetros. E eu não esqueço, eu tive um inscrito aqui no canal que ele colocou, e eu fiquei tão revoltado com isso que eu não consigo esquecer, porque todas as vezes eu comento o assunto. Inclusive, se estiver me assistindo, você sabe que é de você que eu estou falando, que me relatou que foi colocada a perícia a 100 quilômetros da sua casa. Caramba, os caras, é uma falta de respeito. E teve uma aqui que colocou aí perguntando para mim se eu tenho raiva do Mula. Não, eu não tenho raiva do Mula, eu tenho raiva do que ele representa. Porque ele representa tudo de pior que existe num ser humano. Ele não tem virtudes, ele não tem educação, ele não tem bondade, ele não tem humildade. Ele é a favor de tudo que é errado, desde pedofilia, facções criminosas, roubo, corrupção, tudo que você imaginar que não presta, esse cara, ele é a favor, ele e a tropinha dele. Então eu não tenho raiva dele, porque se eu tivesse raiva dele, não era ele que teria um problema, eu que teria o problema. Que a raiva e o ódio por alguém não destrói a outra pessoa. Que a outra pessoa continua levando a vida dela normal e sabe que você existe. Você acaba arrumando um problema para você de saúde, emocional, por causa disso. Então eu não tenho raiva. Eu simplesmente sou contra a tudo que ele representa. E é comprovado isso. Não sou eu que acho. Tudo que ele representa está comprovado. Há 40 anos esse cara faz o mesmo discursinho mentiroso. E ele vai enganando as gerações. Tanto é que você vê muitos jovens hoje estão acordando, que caíram nesse papinho. Entendeu? Então não é raiva. É que eu sou contra tudo que ele representa. Então você é a favor do Bozo. Também não. Eu não sou a favor da pessoa Bolsonaro. Eu sou a favor de tudo que ele representa. Porque é o que eu tenho comigo. Família, Deus, pátria, respeito. Para mim, criminoso tem que estar na cadeia, bandido não tem que ter moleza, pedófilo tem que ser castrado quimicamente. Para mim não tem que ter saidinha temporária, não tem prisão, não deve ser motel para vagabundo. Você está entendendo? Eu sou contrário a um monte de coisa. Eu sou contrário a filha de juiz, que nem eu coloquei aqui, receber 46 mil por mês. Porque se ficar solteira, é claro que vai ficar solteira a vida inteira para não perder o benefício. Eu sou contrário à corrupção. Eu sou contrário ao que nós estamos vendo, a justiça se transformando por causa de uma pessoa. Então eu não sou a favor do Bolsonaro, eu sou a favor do que ele representa, porque são os mesmos pontos que eu tenho comigo, que são corretos. Eu valorizo a minha família, eu quero o bem dos meus filhos, eu quero o bem dos meus netos. Eu quero um país livre, eu quero um país onde se tenha respeito, eu quero um país onde se tenha liberdade. E o Mula, ele é contrário a tudo isso. Então não é o Bolsonaro, se fosse o Joaquim, o José, o Mané, o João, quem for que tem essas virtudes, tem o meu apoio. Porque são as mesmas que eu apoio. Então tá explicado? Para os que entram aqui falando que eu sou bolsonarista, taxista, fascista, bicicletista, o que mais que eu sou? Além de tudo, vocês me fazem dar risada, porque é uma piada, né? É uma piada. A pessoa me chama de fascista, só que ela nem sabe o que é fascismo. Inclusive, eu vou aconselhar você a estudar, para você saber que o fascismo é de esquerda. Tá? Começou com Mussolini, lá na Itália, se você não sabe. Não sabe quem é Mussolini? Então vai estudar um pouquinho da época da Segunda Guerra Mundial. Mussolini, Hitler e o imperador japonês eram tudo da farinha, tudo do mesmo saco. Se você não sabe disso, tá bom? Você precisa estudar um pouquinho. É o que eu falo, a ignorância faz com que as pessoas caiam nesses continhos de fada, nessas promessas imbecis de picanha, cerveja. E o malandro, ele se aproveita disso, da ignorância. A ignorância não é a ignorância de tratar os outros, é a ignorância no conhecimento. Então, estudar serve para isso. Para quem acha, mas para que eu vou estudar sobre Segunda Guerra Mundial? Para você não cometer os mesmos erros que foram cometidos lá atrás. Para quando você vê um vagabundo desse tentando te enganar, você identifica. Agora, se você é uma besta quadrada, que não sabe nada, é um chucro ignorante, você cai numa conversinha dessa. E pior que você cai e leva os outros pro buraco junto com você. Quem não escolheu, porque olha a situação que o país está. Eu não escolhi essa raça aí.
Porque essa raça já tem histórico lá atrás, e não faz muito tempo não. Todo dia corrupção, bilhões, tudo. Quase quebrou o país, tudo. E aí você vai e coloca, porque você não gosta, porque o outro fala palavrão. O outro fala palavrão, mas não rouba. O outro fala palavrão, mas não é ladrão. Entendeu? O que eu falei. Pra mim, ladrão tem que estar na cadeia. Se vasculhassem a vida do Mula, do jeito que fizeram aí com o Bolsonaro, tinham achado até o dedo que ele perdeu. Os caras não encontram nada, ficam inventando conversa. Agora tem uma conversinha que o cara depositou 2 milhões de reais, transferiu para a conta da mulher dele. Isso significa lavagem de dinheiro. O cara vai fazer lavagem de dinheiro transferindo dinheiro para a mulher. Olha a que ponto nós estamos. Olha a imbecilidade, olha a sacanagem que nós estamos vivendo. O cara já foi acusado de importunar baleia. O cara já... Meu, e pior que isso no jornalismo. Vocês veem, quantas matérias vocês veem aí de roubo do INSS? Quantas vezes você ouve a mídia falar? Mídia quietinha. Mídia tá quietinha. Por quê? Porque a mídia é comprada por esses pilantras. Quantos milhões todo ano não é jogado na mão essas televisões aí que você fica assistindo? A Rede Esgoto, a Bandeirantes, a Record, todos eles. Recebem milhões para ficar quietinho e continuar te enganando. E aí eles colocam lá um monte de besteira e você, por ser um ignorante, né? Eu estou falando de meia dúzia aqui, cai nessa conversinha. E acredita na picanha, na cerveja. Que o ladrão de celular, ele pode roubar o celular, porque depois ele vai tomar uma cervejinha. Que o menor de idade, o menor de 18 anos, ele pode matar, estuprar, entrar dentro de uma casa, destruir a vida de um pai de família, da família inteira, porque ele é menor de 18 anos. E aí quando ele faz 18 anos, ele tá com a fichinha limpinha. Você apoia isso? Eu sou contra isso. Você é a favor do aborto? Covardia maior, matar um ser inocente ali? Você é um assassino se você é a favor do aborto. Eu sou contra o aborto. Você é a favor da liberação das drogas? Você sabe o que é para uma família, uma pessoa doente, e a pessoa que é drogada, o sofrimento que é? Esses caras querem liberar as drogas. Você é a favor disso? Se você não é a favor de nada disso que eu falei, você é do mesmo jeito que eu. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro. Mas não é o Bolsonaro. Podia ser qualquer outro. Podia ser o João, o José, a Maria, quem fosse, que tivesse com essas virtudes, teria o meu apoio. Porque o que o outro lá representa é tudo que eu sou contrário. Tá bom? Então você, meu amigo e minha amiga, que está sofrendo aí com relação a empréstimo consignado, que não está conseguindo fazer um refinanciamento, tenta isso, tá? Tenta isso. E não vá, se o INSS te colocar, por exemplo, você fez o pedido lá para desbloquear e eles te colocam para ir numa outra cidade, atravessar a cidade num outro bairro, não vá. Não vá. Tá? Não faça isso. Né? Esperamos aí agora que essa CPMI aí que vai ter, que inclusive os caras estavam pensando que eles iam tomar conta da presidência e da relatoria, e acabaram se ferrando, porque quem pegou a presidência, quem pegou a relatoria vai. Inclusive já intimaram o irmão do Mula, que ganhou 100 milhões de reais nas custas do aposentado e pensionista, e o irmão dele está quietinho. Nem o nome dele na televisão se fala. Mas ele vai ser convocado, vai ser quebrado o sigilo bancário e tudo, e vai começar a aparecer a podridão. E os caras estão doidinhos, estão arrancando os cabelos para arrumar um jeito de esconder tudo isso. Você que fala que foi o Bozo, que começou no governo do Bozo, vê se acompanha para você ficar sabendo da verdade. Deixa de ser ignorante. Viu? Eu não estou falando para você ser a favor do cara, mas pelo menos toma conhecimento da verdade antes de falar besteira. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, eu sinto muito que às vezes eu tenho que trazer as notícias aqui, e tudo isso que eu falei é relacionado a INSS. É o que eu falo. Quem acha que, você está falando de política ou de INSS? O INSS é um órgão político. Tanto é que o ministro da Previdência, o presidente do INSS, está tudo envolvido nesse roubo aí. Nesses descontos indevidos, na roubalheira de empréstimo consignado. Não perderam os cargos? O ex-presidente do INSS não acharam 3 milhões de reais em dinheiro num fundo falso na casa dele? E ele foi indicado por quem? Por político, ele é da patotinha dos ladrões.
E você acha ainda que no INSS não pode falar de política. E aí você vai lá na caixinha mágica com a sua ignorância, né? Porque não sabe nada e não tem por que saber, porque não precisa estudar. Aí vai lá e acredita na picanha e na cerveja e acaba destruindo a vida de todo mundo. Quer dizer, o ignorante acaba prejudicando milhões. Quer dizer, já não basta ser um ignorante, ainda tem que destruir a vida dos outros, né? Bom, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida, a família. Eu tô falando com uma meia dúzia aí, viu, pessoal? Que de vez em quando entra aqui pra... Que Deus abençoe sempre a vida de todos, tá? Que traga paz, saúde, prosperidade, alegria. É tudo que eu desejo pra mim e pra minha família. Desejo a todos vocês em dobro, tá? Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.